Fala, galera alvinegra. Sejam muito bem-vindos ao Fogão Notícias, o canal oficial para você que é apaixonado pelo Botafogo. Aqui, você vai ficar por dentro de tudo sobre o Glorioso, últimas notícias, análises detalhadas dos jogos, curiosidades, bastidores do clube e tudo que rola no mercado da bola. Não perca nenhum detalhe sobre o nosso Botafogo. Se inscreva e ative o sininho para não ficar de fora. Vamos juntos apoiar o Fogão rumo às vitórias. O clássico no Maracanã prometia emoção, mas o que se viu foi um Botafogo irreconhecível diante de um Fluminense que, mesmo em crise com técnico estreante, soube aproveitar as oportunidades e saiu com uma vitória por 2-0. A derrota não só frustra os torcedores alvinegros, como também representa mais uma chance desperdiçada de entrar no tão sonhado G4 do Campeonato Brasileiro. Apesar de dominar a posse de bola nos primeiros minutos, o Botafogo esbarrou em sua própria falta de qualidade nas finalizações. Nilton chegou a carimbar o travessão em um chute de fora da área, mas o time parecia travado, sem criatividade para transformar domínio em gols. Enquanto isso, o Fluminense, retraído, esperava o momento certo para contra-atacar. Aos 31 minutos, o Fogão teve talvez a melhor chance do jogo. Após um lançamento longo, Vitinho ficou cara a cara com o goleiro Fábio, mas desperdiçou chutando em cima do arqueiro tricolor. O erro custaria caro. Pouco depois, numa jogada confusa pela esquerda, Acosta conseguiu levar a bola até a área e Cano, letal como sempre, apareceu sozinho para cabecear e abrir o placar. O gol foi um balde de água fria no Botafogo, que ainda teve uma nova chance de empatar com o Savarino. Mas o chute foi bloqueado por Freitas em cima da linha. Era o retrato de uma equipe que até criava, mas não tinha a mesma eficiência do rival. O intervalo chegou com o alvinegro em desvantagem e pressionado a reagir. Na volta do segundo tempo, o Fluminense mostrou que estava vivo e quase ampliou logo de cara, em um chute forte de Serna que obrigou Léo Link a fazer grande defesa. O jogo então caiu em ritmo, com os dois times se estudando, mas sem brilho. O Botafogo parecia cada vez mais perdido em campo. As alterações de David Ancelotti, que colocou Arthur, Matheus Martins e Arthur Cabral, não surtiram efeito. Pelo contrário, o time ficou ainda mais previsível, incapaz de acelerar o jogo ou furar a marcação tricolor. A torcida via um Botafogo apático, enquanto o Fluminense apenas esperava a chance de liquidar a partida. E essa chance veio aos 43 minutos do segundo tempo. Em um rápido contra-ataque, Martinelli acionou Lima, que deixou Marlon Freitas para trás e bateu firme, sem chances para Léo Link. Era o segundo gol, o golpe final em um Botafogo que já mostrava sinais de resignação. Com o apito final, ficou claro que o Glorioso não só perdeu o clássico, mas também perdeu a chance de recuperar a confiança. A equipe que vinha de 8 vitórias consecutivas sobre o rival não conseguiu repetir a postura vencedora de outrora. O Fluminense, por sua vez, celebrou a quebra da sequência justamente em um momento delicado de sua temporada. Agora, a pressão aumenta sobre o Botafogo, que permanece na 5ª posição com 40 pontos, 2 atrás do Mirassol, que ainda tem um jogo a menos. O próximo desafio será contra o Bahia, também com 40 pontos, em um confronto direto que pode definir os rumos do alvinegro na luta por uma vaga no G4. O torcedor botafoguense, acostumado a sonhar alto, viu sua equipe tropeçar novamente em um jogo que poderia significar muito mais do que 3 pontos. A pergunta que fica aqui: o Botafogo terá força para reagir ou a derrota para o Fluminense marcará o início de uma queda na reta decisiva do campeonato? Antes de prosseguirmos, pedimos que você deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Botafogo. Continuando. O clima após derrota para o Fluminense por 2-0 no Maracanã não poderia estar mais pesado. Logo após o clássico, uma entrevista de Marlon Freitas pegou torcedores, dirigentes e até os companheiros de time de surpresa. O volante, um dos líderes do elenco, resolveu abrir o jogo e revelar aquilo que muitos já desconfiavam, mas poucos tinham coragem de dizer em público. O Botafogo desperdiçou mais uma oportunidade de encostar no G4 do Brasileirão. Com o futebol lento, previsível e repleto de falhas, o Glorioso caiu diante de um Fluminense em crise, mas que encontrou forças na estreia do técnico Luiz Ubeldia. A derrota quebrou uma sequência de 8 vitórias seguidas do alvinegro sobre o rival tricolor. Mas o que veio depois do apito final foi ainda mais impactante do que os 90 minutos dentro de campo. Aos jornalistas que aguardavam no túnel do Maracanã, Marlon Freitas chegou cabisbaixo, visivelmente abalado. Ele respirou fundo,
Pensou por alguns segundos e decidiu soltar tudo aquilo que estava preso na garganta. As palavras não foram medidas, e o tom da entrevista indicava que o desgaste do jogador com o clube já atingiu um ponto irreversível. A revelação veio carregada de frustração. Marlon não apenas demonstrou incômodo com a atual fase da equipe, mas deixou claro que sua paciência havia se esgotado. Segundo ele, o ambiente interno do Botafogo está insustentável, com problemas de organização, clima ruim nos bastidores e falta de rumo dentro de campo. O volante, de 29 anos, não é um atleta qualquer no elenco. Capitão em algumas oportunidades, ele era visto como peça-chave para dar equilíbrio ao meio-campo. Justamente por isso, o impacto de suas palavras se tornou ainda maior, colocando uma interrogação gigante sobre o futuro da equipe na temporada. A derrota para o Fluminense já havia abalado a confiança do torcedor. O time, que sonhava com o G4, continua estacionado nos 40 pontos, vendo o Mirassol abrir vantagem. Mas a entrevista de Marlon trouxe uma ferida ainda mais dolorida. A sensação de que a união dentro do grupo foi quebrada. O momento de maior choque na coletiva aconteceu quando Marlon afirmou, de forma direta, que não tem mais clima para seguir no clube. O silêncio que se seguiu entre os repórteres mostrou a surpresa geral. Não era apenas um desabafo de um jogador irritado, mas sim uma decisão tomada. Ele foi além, classificou a temporada como um ano para esquecer e acusou o time de estar em total bagunça. Para os torcedores, que já vinham sofrendo com atuações inconsistentes, ouvir isso de um dos pilares do elenco soou como a confirmação de um pesadelo. O camisa 17 não detalhou se já recebeu propostas de outros clubes, mas deixou claro que sua saída é iminente. É o melhor para mim e para o Botafogo, afirmou. As palavras, duras e diretas, ecoaram não só nas arquibancadas, mas também nos corredores da diretoria. A repercussão foi imediata. Em poucos minutos, as redes sociais já estavam tomadas por vídeos da entrevista e comentários inflamados da torcida. Muitos cobraram uma resposta rápida da diretoria, enquanto outros pediam para que o clube convencesse Marlon a mudar de ideia. Apesar da turbulência, há quem ainda sonhe com sua permanência. Parte da torcida entende que Marlon Freitas é uma peça fundamental e que, com a saída dele, o Botafogo perderia ainda mais força e identidade. Para esses alvinegros, o jogador deveria ser valorizado, ouvido e colocado no centro de uma reconstrução. Alguns torcedores chegaram a afirmar que Marlon, mesmo em meio às dificuldades, foi um dos poucos que manteve regularidade em campo. Para eles, é injusto que justamente quem mais se doa esteja prestes a sair. Há até quem veja sua entrevista como um grito de socorro, um pedido de mudança para que o clube volte aos trilhos. Outros fãs defendem que o Botafogo não pode abrir mão de um líder dentro do gramado. Eles lembram que, em diversos jogos, Marlon foi decisivo para segurar resultados, recuperar bolas e organizar a equipe. Se perdermos ele, perdemos nossa alma no meio-campo, escreveu um torcedor em fórum dedicado ao clube. Nas arquibancadas, o sentimento também se divide entre frustração e apelo. Enquanto uns concordam que a saída pode ser inevitável diante do desgaste, outros não se conformam. Marlon é fundamental. Não dá para jogar a toalha agora. Precisamos dele para reagir, disse um sócio torcedor nas redes sociais. A verdade é que a revelação de Marlon Freitas não apenas abalou os bastidores do Botafogo, mas também abriu um novo capítulo de incertezas. A derrota para o Fluminense já havia mexido com os nervos do torcedor. Mas agora o clube se vê diante de uma encruzilhada: perder uma de suas principais referências ou encontrar forças para reconstruir a relação e salvar a temporada. Essas foram as notícias de hoje. Obrigado por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.